Oi, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os modos verbais. Todo mundo já sabe o que é verbo, né? Verbo pertence a uma das classes das palavras da nossa língua, e verbo é aquela palavrinha que dentro de uma construção, dentro de uma oração, de um período, representa as nossas ações ou os estados que nós estamos, a forma como nós estamos, também representa os fenômenos da natureza. Então, verbo é isso. E o que é modo? Por isso eu faço essa pergunta a vocês. O que significa a palavra modo? Você sabe o que significa? Antes de entender o que é modo verbal, ou antes de entender qualquer coisa, eu sempre peço para vocês prestarem atenção no título, porque às vezes a palavra que está no título já te diz o que significa aquilo. O que é um modo? Modo é a maneira como algo ou alguém se comporta, como aquela pessoa se comporta em um determinado dia ou em um determinado momento. Então, o que é modo verbal? Com os verbos funciona da mesma forma, gente. Se o modo é a forma como a gente está no dia a dia, como a gente se comporta, os modos verbais ou modo verbal é como o verbo se comporta dentro de determinadas construções textuais, tá? Então, de que forma os verbos podem se comportar, de que forma eles podem estar dentro das orações, dentro dos períodos, tá bom? É isso que a gente vai ver. Nós temos dentro da nossa língua 3 modos verbais, tá? Que é a forma como esse verbo se comporta dentro da oração. O primeiro é o indicativo, ó, prestem atenção nessa palavrinha. Indicativo. Indicativo vem de indicar. É o modo da certeza. Você indica, é a verdade. Ele é usado para expressar algo que acontece, que está acontecendo no presente, que aconteceu no passado ou que ainda acontecerá, de modo que a gente fale com certeza, com a verdade, não existe dúvida, tá bom? Exemplo, ó, vou estudar bastante e arrasar nas atividades sobre verbo. Olha o verbo aí, vou estudar e vou arrasar, né? Então, é uma certeza, é uma verdade. Se eu estudar, eu vou arrasar. Vou estudar, eu ainda vou, vai acontecer. E vou arrasar, é um acontecimento do futuro. Mas o modo é um indicativo, porque é uma certeza. Nós temos também o modo subjuntivo, que é o oposto do indicativo. O subjuntivo já não é uma certeza, é o contrário. O subjuntivo é o modo da dúvida ou da hipótese. É empregado para expressar a possibilidade de algo vir a acontecer. Por ser o modo da dúvida, os verbos são empregados quando a gente não tem certeza se vai acontecer ou não, tá? É uma possibilidade. Então, como eu disse anteriormente, é o oposto do indicativo. É o verbo colocado dentro da oração, dentro de uma construção em forma de dúvida. Observe os exemplos. Ó. Se eu estudasse, arrasaria nas atividades sobre verbo. Se eu estudasse, pode ter a possibilidade de eu não estudar, né? De eu não querer estudar. Então, eu só vou arrasar nas atividades se eu estudar. Então, esse se indica aí uma dúvida ou uma hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. E quando o verbo, no caso o verbo aí é o estudasse, quando o verbo é colocado dessa forma, em forma de dúvida, ele está no modo subjuntivo. Talvez eu estude para a prova, olha só. É outro modo subjuntivo. O talvez, juntamente
Com o verbo estude, ele nos dá essa dúvida, essa hipótese. Então, também não é certeza. Talvez eu estude, talvez eu não estude. Então, o subjuntivo é isso. Não é algo certo, verdadeiro. É uma dúvida, é uma hipótese, é uma possibilidade. E por último, nós temos o imperativo. Preste atenção na palavra imperativo, vem de imperar, vem de mandar, de pedir, de ordenar. Então, o imperativo é o modo pelo qual se expressa uma ordem, pedido ou conselho. Então, o verbo é colocado dentro da oração da maneira que a gente entenda como uma ordem, como um pedido ou como um conselho. Preste atenção. Estudem todos para a prova. É um pedido, ó. Estudem. Estou pedindo para que vocês estudem. Beba bastante água. Também é um pedido, ou uma ordem, ou um conselho, ó. Durma bem. É um pedido. Estou pedindo para você dormir bem. Então, o imperativo é quando a gente expressa esse sentimento de ordem, de pedido ou de conselho. Em alguns casos, quando é uma ordem, ele sempre vem com um ponto de exclamação. Em alguns casos, outros não. Principalmente quando você vai ordenar alguma coisa, ele sempre vem com um ponto de exclamação, porque o ponto de exclamação é um ponto que representa essa intenção, tá? Uma intenção de dar um apelo mais forte dentro da oração. Por hoje é isso. Eu desejo a vocês bons estudos.